somos alunos do primeiro semestre de zootecnia da Faculdade do Vale. Eu sou a Maria Eduarda. Letícia, Maria Sofia. Nós vamos falar sobre o estudo da glândula mamária, que vai ser mais foco nos bovinos. A definição das glândulas mamárias. São glândulas exócrinas cuja função primordial é a produção de leite para nutrir o recém-nascido. Estas estruturas são exclusivas dos mamíferos. Possuem uma estrutura de ramificação mais complexa do que a das demais glândulas da pele. Ambos os sexos as possuem, embora nos machos, seu desenvolvimento cesse antes mesmo da puberdade. Anatomicamente, dividida em unidades glandulares distribuídas simetricamente de cada lado da linha mediana ventral do tronco, linhas mamárias direita e esquerda, que são separados pelo sulco intermediário. Podem se desenvolver nas regiões torácicas, abdominal, inguinal ou em ambas. Os marsupiais possuem uma única teta, derivada da fusão de duas glândulas, sendo que este encontra-se no marsúpio. Constituída por dois tecidos diferenciados. O estroma glandular, tecido de sustentação que contém vasos, nervos e ductos excretores. O parênquima glandular, contém as unidades de secreção láctea. Alvéolos glandulares, secretores de leite, ductos lactíferos e o seio lactífero. Alvéolos, lóbulos e lobos. O lóbulo da glândula mamária é composto de alvéolos glandulares, unidos uns com os outros e recobertos de epitélio. Entre os lóbulos existem septos de tecido conjuntivo com vasos e nervos, sendo que em feixes mais espessos de tecido conjuntivo formam-se um lobo. Os ductos são convergência dos alvéolos para a condução do leite. Ramificam-se e distribuem-se para o parênquima nos conjuntos dos lóbulos e lobos. Cada um dos ductos recebe leite de diferentes lobos da glândula mamária através de pequenos ductos excretores oriundos de cada lóbulo da glândula mamária. Todos os ductos menores unam-se aos ductos maiores, até abrir a cisterna glandular e, posteriormente, na cisterna da teta, respectivamente ou diretamente na teta. Esses conjuntos são chamados de seio de lactífero. O seio lactífero é o sistema do espaço oco formado por câmeras de grande lúmen. É acessível através do ducto papilar ou canal da teta. Permanece normalmente fechado por um esfíncter de músculo liso. O limite entre o ducto papilar e a porção glandular é marcada por uma prega mucosa, a roseta de Furstenberg. O fluxograma de funcionamento são a vascularização, o sistema linfático e a inervação. A vascularização corresponde à irrigação arterial e às drenagens venosa e linfática. Os vasos linfáticos que drenam o úbere situam-se bem superficialmente abaixo da pele, fluindo da glândula para os linfonodos, respectivos à sua região. E a inervação da glândula ocorre de dois modos. Um lado por intermédio de fibras nervosas sensoriais da pele e da papila, e o outro por meio de fibras nervosas autônomas. Então, após analisarmos a anatomia da glândula mamária, podemos observar a seguir como ela se comporta em algumas das espécies dos mamíferos. Bovinos. Denominada úbere, consiste em 4 glândulas individuais, referidas como quarto. Apresenta 2 metades demarcadas por um sulco longitudinal, ou seja, sulco intermamário, que corresponde a um septo mediano de tecido conjuntivo fibroso, branco e elástico amarelo. Cada metade direita e esquerda consiste no quarto cranial e caudal. Devido ao isolamento relativo de cada lado, uma metade do úbere pode ser removida sem lesar a outra. Possui a forma elipsoidal e tem apenas um ducto lactífero para cada. Fica inserida na parede abdominal pelo aparelho suspensório e sínfise da pelve. A superfície da teta é revestida por epitélio escamoso. No equino consiste em 2 glândulas,
Apresenta sulco intramamário e septo entre as duas glândulas e cada teta tem 2 canais lactíferos e 2 cisternas da teta. A cisterna da teta é contínua à cisterna da glândula. O úbero e a teta são cobertos com pelagem curta e fina e há controvérsias quanto à existência de tetas em machos. Pequenos ruminantes. Possuem 2 glândulas mamárias, uma em cada metade do úbere. A ausência de pelos nas tetas e a bolsa da pele é revestida com glândulas de cheiro. O fechamento do ducto papilar é efetivado por tecido elástico na extremidade da teta. Na glândula mamária dos suínos, são 10 a 12 glândulas distribuídas em fila como torácica, abdominais e inguinais, com uma teta cada teta com 2 ou 3 ductos papilares. Apresenta pouco pelo, apenas na base da teta e da glândula. Há uma característica especial dos suínos que é pouco conhecida. Os tecidos excretores de cada teta são separados independentes dos tecidos das outras tetas. Assim, cada teta apresenta 2 glândulas. O tecido conectivo da glândula serve de suporte para a unidade secretora e o sistema de ductos possui nervos e vasos linfáticos e sanguíneos. Carnívoros. As mamas normalmente são em número de 10, dispostas em 2 séries, estendendo-se da parte caudal da região peitoral até a região inguinal. São 4 torácicas, 4 abdominais e 2 inguinais. As tetas são curtas e em seus ápices apresentam de 6 a 12 pequenos orifícios dos ductos excretores. Sabemos que a qualidade do leite está diretamente relacionada à saúde da glândula mamária. Também devemos ser atenciosos quanto ao bem-estar dos animais. Diante disso, estaremos falando sobre algumas doenças que acometem as glândulas mamárias das vacas. A hemoláctea ou leite sanguinolento é a contaminação de secreções oriundas da glândula mamária com o sangue. O leite fica rosado. É ocasionada principalmente por traumatismos, mas pode ser decorrente de edema de úbere ou por uma ruptura de vasos de pequeno calibre. O tratamento consiste na aplicação de cálcio intravenoso, coagulantes parenteriais e locais, e também na aplicação de antioxidantes e vitaminas. Edema patológico. O edema patológico é decorrente de infecção intramamária e deve ser diferenciado do edema fisiológico, que acontece em vacas e éguas no período pré-parto. Ele ocorre em um período crítico do ciclo da lactação, pouco antes do parto, após o parto ou no período periparto, com maior incidência em animais jovens do que em adultos. As causas podem ser multifatoriais, porém, alguns autores relatam não haver ainda causas certas para tal enfermidade. Os fatores envolvidos estão ligados à herdabilidade, distúrbios circulatórios relacionados à dieta, idade do animal, além de fatores hormonais. Ele é caracterizado por um acúmulo excessivo de fluido no espaço intercelular. O tratamento só é indicado em casos graves, quando o desenvolvimento excessivo do úbere prejudica o aparelho suspensório da glândula mamária. Nesse caso, são utilizados diuréticos. Aumenta-se a frequência de ordenha e é indicado realizar massagem e hidroterapia no local. Mastite. A mastite é uma inflamação da glândula mamária geralmente causada por infecção bacteriana. Os micro-organismos causadores da mastite podem ser classificados em contagiosos ou ambientais e invadem o úbere através do canal do teto, onde se multiplicam. Ela pode ser classificada em clínica ou subclínica. O primeiro tipo se caracteriza pela fácil visualização dos sinais do processo inflamatório, como edema, o aumento de temperatura, hiperemia e sensibilidade de glândula mamária, aparecimento de grônulos, pus, sangue ou qualquer outra alteração nas características do leite. Já a mastite subclínica caracteriza-se por alteração na composição do leite, como o aumento do número de células somáticas e dos teores de cloro e sódio, além da diminuição dos teores de caseína, lactose e gordura. Apresenta prevalência muito maior do que a forma clínica. Vocês também devem saber que lesão na ponta do dedo é um risco enorme para a ocorrência de mastite.
A ponta do teto é a primeira defesa do úbere contra a invasão de micro-organismos causadores de mastite. A hiperqueratose da ponta do teto é um espessamento de pele que forma o canal do teto. É também chamada de anel, flor, erosão, formação de calo, calosidade ou aspereza da ponta do teto. Hiperqueratose significa crescimento exagerado de queratina. É uma resposta fisiológica às forças aplicadas à pele do teto durante a ordenha, tanto pelo fechamento da teteira de um equipamento de ordenha, por um forte ordenhador ou por um bezerro vigoroso. Esta pode ocorrer, inclusive, em vacas de corte pela mamada do bezerro. A hiperqueratose do teto possui vários graus de lesões. O mais grave é facilmente visualizado pelos ordenhadores e produtores, pois ele se pronuncia no formato de flor na ponta do teto. Mas a hiperqueratose também pode ocorrer de forma menos pronunciada através de um espessamento de pele que forma o canal do teto, formando um anel ao redor do mesmo. Esse anel pode ou não apresentar ranhaduras. As lesões na ponta do teto podem aumentar em até 7 vezes a ocorrência de mastite no rebanho. Por isso, cuidados para manter a saúde do teto das vacas são fundamentais para conseguir controlar a mastite. Olá, estamos aqui com o professor Anderson, da Faculdade do Vale. Ele é zootecnista e estaremos fazendo uma pergunta em relação aos tetos da vaca. Bem, professora, a gente queria saber quais são os cuidados específicos com tetos na hora da ordenha. Bom, em se tratando em manejo de ordenha, em específico com os tetos, nós podemos falar sobre pré-dip e o pós-dip. Então, o que é o pré e o que é o pós? Nada mais que é uma solução de iodo, onde nós vamos fazer a imersão do teto nessa vaca quando ela entrar na linha de ordenha, que chama o pré-dip. Após a imersão, nós vamos enxugar com papel toalha e já vir com as teteiras para retirar esse leite. Após o término, nós vamos fazer a solução, que é a mesma solução do pré-dip, que chama pós-dip, para que essa vaca saia da linha de ordenha já com os tetos higienizados. Com isso, essa solução vai propiciar uma maior segurança desse teto contra possíveis ataques de bactérias. E o tempo para fechado do esfíncter fica em torno de 10 minutos, 15 minutos, dependendo da temperatura que vocês forem pesquisar. E essa importância do pós-dip é para que, até que esse esfíncter feche, nenhuma bactéria possa entrar no canal desse teto, ou seja, vai ficar protegido com essa solução de iodo. Se não tiver essa solução de iodo, ocorre um risco muito grande de ocorrer uma infecção, ou seja, uma entrada de bactéria através desse canal desse esfíncter. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Obrigado. Você sabia que O peso do úbere é variável e, no caso da vaca em lactação, é de 14 a 32 quilos. Um estudo feito em vacas demonstrou que para produzir 1 litro de leite, serão necessários circular pelo úbere 500 litros de sangue. Quando a vaca está produzindo 60 litros de leite por dia, 30 mil litros de sangue estão circulando através da glândula mamária. o úbere de uma vaca é composto por 4 glândulas mamárias ou quartos. Cada quarto é uma entidade funcional própria que opera independentemente e secreta o leite por seu próprio teto. Geralmente, os quartos traseiros são levemente mais desenvolvidos e produzem mais leite, 60%, do que os quartos dianteiros, 40%. Além do padrão genético, outros fatores como a anatomia do úbere e dos tetos influenciam a produção do leite e a resistência a mastites. O diâmetro e o formato anatômico dos tetos, apesar de não apresentarem relação direta com a produção de leite, podem influenciar a facilidade de ordenha e estão relacionados com a maior ou a menor incidência de mastites. Os formatos de tetos mais encontrados em vacas leiteiras podem ser observados a seguir: cilíndrico, afunilado, arredondado. Estudos evidenciaram maior incidência de mastite em tetos posteriores com formatos cilíndricos do que para a forma afunilada ou arredondada. Além disso, observou-se uma tendência a maior incidência de mastite com aumento de diâmetro dos tetos. A porcentagem de gordura de leite e a persistência de lactação apresentaram uma pequena diferença, porém significativa em favor dos tetos com diâmetro pequeno.
As vacas com tetos dianteiros menores produziram significativamente mais leite do que aquelas com tetos longos, apesar das vacas com tetos longos serem mais pesadas que as com tetos curtos. Tetos dianteiros de médios a longos e tetos traseiros curtos apresentaram menor incidência de mastite. E então, diante a nossos estudos, sugerimos que tetos afunilados e com menor diâmetro são menos suscetíveis a mastites do que aqueles cilíndricos e com maior diâmetro. Vimos nos estudos das glândulas mamárias o quão é importante o manejo adequado com os tetos e precauções com certas doenças.